quero repartir com vocês agora uma porção da Escritura muito abençoada, rica do nosso coração. Está em Gênesis. Gênesis capítulo 45. Mantenha o texto aberto, mas eu não vou ler agora. Daqui a pouquinho eu leio. Gênesis 45, José dá-se a conhecer a seus irmãos. Deixa eu contar a história para vocês. Eu era garoto quando comecei a ler a Bíblia toda. E como todo garoto ainda apaixonado, aprendendo, descobrindo as coisas, eu tinha aquelas lições e aquelas histórias prediletas. A minha mãe ensinava a gente a ler a Bíblia na sequência, e eu fazia isso, mas eu voltava sempre para reler as histórias prediletas. Eu me lembro das histórias que a revista da escola dominical, da classe de criança, selecionava. A história de Davi, a história de José, de Jacó, de Sansão, as histórias selecionadas, prediletas. E eu me lembro que algumas sempre me faziam chorar. Eu sempre fui muito chorão, ainda sou, eu me controlo, mas eu sou muito chorão. E dentre as histórias que sempre me fizeram chorar, essa história de José. Especialmente esse momento em que ele se dá a conhecer a seus irmãos e chora. É uma história muito linda. E começa, o curioso, depois você confira, não precisa abrir agora, lá no capítulo 37, quando começa a contar a história de José. A narrativa é sobre José, mas o texto diz assim: esta é a história de Jacó. Tinha José 17 anos, e começa a contar a história de José. É que na verdade você vai encontrar a partir daí a história sempre dos patriarcas com quem Deus fez uma aliança. Daí a gente tem aquela referência: é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Os filhos estavam inseridos nessa aliança, que era o caso de José. Então, mesmo narrando em vários capítulos a história de José, ali estava sendo contada a história de uma aliança que Deus tinha feito com Jacó, extensiva aos seus filhos. Isso tem a ver conosco e é base do que eu vou falar também nessa manhã. José tinha 17 anos e era o filho da velhice, por isso era o mais amado por Jacó. Ele demonstrava isso. Jacó fez uma túnica de mangas longas, colorida, diferente dos demais, e aquilo foi causa de muita inveja por parte dos irmãos. E via toda a predileção do pai em relação a José e ficavam irados com aquilo. Além disso, para aumentar ainda mais a ira, a inveja dos irmãos, todos iam para o campo e os irmãos aprontavam, e José vinha correndo contar para o pai aquilo que os irmãos estavam aprontando. Começaram a tramar entre si como calar a boca daquele dedo duro, e pensaram em matá-lo primeiramente. Planejaram isso.
Não sabiam como contar para o pai, sabiam que ia ser uma coisa muito dura e que o pai ia sofrer demais. Então planejaram dizer que uma fera tinha devorado José, e então matariam um cabrito, sujariam as vestes, diriam que o animal tinha devorado. Mas Rúben, que era o mais velho, disse: não vamos fazer isso, vai ser duro demais para o nosso pai. E planejou outra coisa, colocar numa cisterna, ficar lá guardado, talvez por um tempo, e não fazer uma coisa tão drástica. E então Judá, do qual veio Jesus era da tribo de Judá, pela linhagem, teve outra ideia. Ele viu que passava, que vinha uma caravana de ismaelitas ou midianitas, e então teve a ideia de vendê-lo para aquela caravana, se desfazer de José, mas não matá-lo, vendê-lo como escravo. Aquela caravana levaria José para o Egito, e assim foi feito. Se desfizeram de José, contaram para o pai uma outra história, e José foi para o Egito. Ali, vendido como escravo, ele foi servir na casa de Potifar, que era o oficial de Faraó. E a história vai narrando os sofrimentos e as bênçãos de Deus na vida de Jacó, na vida de José. E ele vai crescendo ali. Deus o usa poderosamente na interpretação de um sonho que atormentava Faraó, o sonho de Potifar, e ele chega ao lugar máximo antes do Faraó, que na verdade era um Deus. E houve uma grande fome naquele lugar. Só o Egito tinha mantimentos. Quem precisava sobreviver precisava ir ao Egito para pegar o alimento. E então vão os irmãos de José, por não ter outra alternativa, por ordem do pai, ao Egito buscar mantimentos. E aí vocês conhecem aquela história de quando José vê os seus irmãos. Eu acho aquilo ali emocionante demais. E ele sai para chorar, para que os irmãos não vejam ele chorando. Deve ter passado uma história toda na cabeça dele, as lembranças da infância, da casa do pai, lembrando e conhecendo cada um dos seus irmãos, e chorou. Depois veio, ele tinha outra veste, estava vestido como um oficial de alta patente. Os irmãos não o reconheceram, até porque não podiam olhar diretamente para a face dos grandes líderes. E José colocou um copo de prata no saco de um dos seus irmãos, estrategicamente, e eles foram o caminho de volta. José mandou que um oficial fosse em busca deles, ao encalço deles. E então, na abordagem, mandou que vasculhassem os sacos com trigo e encontraram um copo de prata. Ficaram atordoados, sem saber o que estava acontecendo, e foram trazidos de volta e ficaram presos. José comparece onde eles estão e começa a interrogá-los. Vocês são de onde? Ah, nós somos israelitas, tal, nosso pai é velho, tal, temos ainda um irmão chamado Benjamim, que é o mais novo, ele não pôde vir, porque também, se houver alguma coisa com ele, meu pai não vai ter paz mais na vida, porque nós já perdemos um irmão. Lembram disso? Já perdemos um irmão, se meu pai perder um outro, ele vai morrer e tal. José sai para chorar novamente. E aí que diz: então eu vou deixar que apenas um de vocês vá e volte com Benjamim, com o mais novo,
disse o nome para não se entregar, com o mais novo. E então eles trazem José, abraça, se dá a conhecer, chora com eles, abraça. É uma coisa linda demais, e algumas lições a gente tira dessa história de quando ele se dá a conhecer. E agora eu vou ler o texto com os irmãos aí, por favor, acompanhem. E da leitura eu vou extrair 2 verdades apenas para a nossa edificação. 45, verso 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu, tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Até aqui, primeiramente. Primeiro quero lhes falar sobre perdão. Sobre perdão. Não foi coisa pequena o que aconteceu com José. E não foi pouco tempo. José sofreu talvez uma das maiores dores que alguém pode sofrer na pele e na alma, que é o desprezo dos mais próximos. A dor que mais dói é aquela que vem da irmandade.
ser ofendido, maltratado, machucado por quem não tem comunhão, compromisso conosco, dói. Mas não tanto quanto a dor que vem de quem está bem do nosso lado. Talvez seja por isso que Jesus olhou com aquele olhar de tanta tristeza ao ver Pedro, o mais próximo, o mais íntimo, negando. É por isso que traz uma mágoa, uma angústia, uma dor tão grande a gente ser fulminado por um irmão querido, seja da família da fé. José passou por tudo isso. Os seus próprios irmãos, do mesmo ventre, da mesma criação, tramaram a morte dele, morte real. Colocaram numa cisterna para que morresse. E talvez ainda mais duro do que colocá-lo numa cisterna foi vendê-lo, ficarem com o dinheiro da venda para uma caravana de estrangeiros, para que o levassem para uma terra distante, para uma terra de inimigos, como escravo. José tinha motivos humanos, circunstanciais, relacionais, emocionais, psíquicos, para carregar uma mágoa muito grande dos seus irmãos. Ressentimentos, cortá-los do seu rol de afetividade. E não foi isso que aconteceu. José continuava amando os seus irmãos, perdoou-os completamente, de modo que aquele abraço que ele deu nos seus irmãos não era só um abraço familiar, era um abraço de restauração, de perdão completo e pleno, possivelmente aquele mesmo perdão que Jesus deu na cruz àqueles que o maltratavam, dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem, e deu-lhes um perdão que eles não mereciam. Ali é graça. José é um tipo de Cristo, mas é exatamente isso que Deus espera de nós, porque Ele nos deu a mesma graça. A gente não pode esperar que as pessoas apenas nos façam o bem para que a gente as perdoe, que nos tratem em alta consideração, em altíssima conta, para que a tratemos bem. O que o Senhor Jesus disse foi: olha, se a gente tratar bem somente aqueles que nos tratam bem, não é assim que os ímpios fazem? Que recompensa há nisso? Perdoai aqueles que vos perseguem. É o que o Senhor espera de nós. Foi o que José fez. E que lição duríssima para a gente aprender, porque nós não somos assim. Nós retaliamos, nós nos vingamos, nós devolvemos na mesma moeda, a gente tem sangue nos olhos e na boca. A gente não faz como José fez, mas precisamos fazer, porque é nisso que reside a glória de Deus. É por isso que nos encanta tanto essa história, porque uma pessoa de carne e ossos, como você e eu, fez isso, então eu posso fazer também, se a graça de Deus estiver comigo. E o segredo é, porque eu não li o texto, são 5 capítulos inteiros e longos que falam sobre a história de José, e em vários momentos se repete a fórmula: e Deus estava com ele, e Deus estava com José. Isso faz a diferença. Então eu creio que se Deus está comigo, eu também posso te perdoar. Se Deus está com você, você também pode me perdoar. Não importa qual foi a ofensa, ainda que você tenha me vendido, ainda que você tenha agido perversamente contra mim, eu posso me perdoar. Segundo e último ponto, segunda e última lição. Há um fundamento para essa compreensão
que leva ao perdão, que lhes falei aqui. José tinha uma profunda convicção do plano de Deus para a vida dele. Aquela história se esclareceu na vida dele, na mente dele, de forma sobrenatural. Ele entendeu que ali não eram homens agindo, era Deus agindo. Ele não leu em lugar nenhum. Ninguém pregou para ele isso. Deus falou ao coração dele que tudo aquilo era um plano do Senhor e para o bem. Se você pega antes do que eu li, antes do que o próprio José descreve e revela, não dá para entender isso. Ciúmes, perseguição, ameaças, cisterna, traição, venda, ameaça de morte, prisão, escravidão. Não pode ter sinal de uma bênção, de que Deus está agindo, mas era Deus agindo. Isso quer dizer para mim que muitas situações, e de hoje, olhando para trás, muitas delas eu já identifico e vejo o plano de Deus traçado, conduzindo, orientando. Outras eu ainda não discerni, ainda não entendo. Outras que estou vivendo, inclusive hoje, talvez eu não entenda ainda. Deus irá me revelar, ou não, mas eu sei que a minha vida está sendo conduzida pelo Senhor. Se eu tiver essa perspectiva, tudo muda. Se essa for a minha visão, tudo muda. Porque eu vou entender, por exemplo, o que é que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu as suas cartas aos Romanos, por exemplo, quando ele diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele só pode estar baseado nessa perspectiva de que quem está em Deus, Deus traça um plano, Deus tem um plano, e Deus vai cooperando, juntando as coisas para que tudo saia como Ele planejou. Nessa trajetória, nem sempre tudo é fácil. E aí você vai entender, por exemplo, a história do Paulo que eu citei. No plano humano, tragédias, coisas horrorosas. Mas quando se vê pela perspectiva de Deus, aquilo tudo era um plano do Senhor. Deixa eu dar um exemplo desse irmão que eu citei agora. Lembram que Paulo disse aos Gálatas que ele sabia que, aliás, aos Filipenses, que ele sabia que as cadeias que lhe ocorreram contribuíram para o progresso do Evangelho. Cadeias são prisões, e eram com ameaças de morte. Não era uma coisa simples, mas ele tinha a convicção de que Deus estava naquele negócio. Outro exemplo, eu gosto de citar isso. Imaginem vocês, Paulo é salvo por Cristo no caminho de Damasco, vai a Jerusalém, de lá, como que umas escamas caem nos seus olhos, e ele recebe a imposição de mãos, fica cheio do Espírito Santo, e ele queria sair dali voando, sem pisar no chão, para pregar o Evangelho. Ele queria se encontrar com os apóstolos e dizer: o Senhor também apareceu a mim, e eu quero pregar. Ele queria, eu acho que ali ele estava, como a gente diz assim, pisando nos cascos, uma volúpia para pregar o Evangelho. Aí Deus diz: não é assim. Aí Deus tira Paulo de cena e o leva 3 anos
3 anos na Arábia, no deserto. Enquanto isso, o Evangelho sendo pregado, anunciado na Ásia, e o avivamento acontecendo, e perseguições, e a igreja. O que nós diríamos sobre isso? Que desperdício, um homem como Paulo, tanto tempo no deserto. Aí Paulo volta para pregar o Evangelho, e começa o seu ministério, e começa a pregar, e as coisas começam a acontecer. Aí Deus tira Paulo de cena e o deixa preso em Roma 2 anos. 2 anos não são 2 dias, 2 meses, 2 anos preso. Parece não fazer muito sentido no plano terreno, mas enquanto Paulo estava preso, ele escreveu a maioria dessas cartas que nós temos hoje conosco. Era uma estratégia de Deus, era um plano de Deus. As cisternas que acontecem em nossa vida, é Deus agindo para nos abençoar. Perseguições que nos ocorrem, Deus está no comando, Deus tem um propósito. De modo que essa visão de José é a visão que a gente precisa também ter, de que se a gente está no Senhor, ainda que venham ameaças, ainda que os irmãos se levantem contra nós, ainda que venha inimizade, ainda que nos traiam, ainda que nos vendam, ainda que estejamos por um período escravizados, haja o que houver, se Deus está conosco, Deus tem um propósito glorioso, maravilhoso para a nossa vida. E a história de José, a gente sabe, ele foi guindado a primeiro-ministro do Egito. Só o faraó estava sobre ele e ninguém mais. Mas antes disso, ele foi para uma cisterna. É um tipo de Cristo que foi ao Hades, mas depois foi elevado à destra de Deus. Guarde essa mensagem no seu coração. Não desanime nunca. Creia que Deus está com você e Deus tem um propósito glorioso. Deixe o seu coração descansar no Senhor e perdoe sempre. Deixe a sua alma livre para aquilo que Deus está fazendo e irá fazer. Que Ele te abençoe e te guarde nessa manhã.